Agora nós vamos falar sobre o programa de trainee. O programa de trainee é composto por jovens que estejam cursando o último semestre da graduação ou para aqueles que já tenham concluído o curso de ensino superior, no máximo até 3 anos. Esses jovens, eles passam por um período de treinamento para que, posteriormente, eles possam assumir cargos estratégicos, especialmente voltados para a liderança. A palavra trainee, ela é de origem inglesa e ela significa aquele que está em treinamento. De certa forma, ele é equiparado, ele é muito parecido com o estágio. Porém, diferente do estágio, o trainee, ele, desde o primeiro momento que ele ingressa numa instituição organizacional, em uma empresa, ele já passa a ter um vínculo empregatício, ou seja, ele tem todas as obrigações e todos os direitos decorrentes de uma relação de trabalho. Nós vamos ver agora algumas vantagens decorrentes do programa de trainee. O jovem que faz parte de um programa de trainee, ele necessariamente tem uma remuneração acima da média em comparação com aqueles jovens que estão se formando ou recém-formados. Ele também passa por uma situação que é conhecida como job rotation, que significa, para expandir a visão de negócio, que significa que o jovem ele passa por diversos setores dentro da empresa para poder aprimorar o seu conhecimento, para poder realmente conhecer o funcionamento daquela instituição organizacional e para conhecer o seu curso, a sua função em si. Ou seja, considerando que o jovem ele necessariamente vai desenvolver um papel de líder, é necessário que ele conheça todos os gestores, todos os setores e departamentos daquela instituição organizacional. Ele conhece na prática, variando as suas atividades, inclusive, trabalhando naqueles meios, inclusive. O trainee também passa por treinamentos técnicos e comportamentais, além dele ter o privilégio de receber um acompanhamento de um mentor e de um coaching, o que vai agregar para o seu currículo e para o seu conhecimento uma bagagem ainda maior. O trainee também tem a oportunidade de desenvolver o network com pessoas-chave dentro de uma organização, ou seja, o trainee ele vai receber feedbacks, vai realmente trocar ideia com gestores, líderes, pessoas que têm anos de experiência de atuação naquele cargo para o qual o trainee necessariamente vai assumir futuramente. Então, o trainee ele recebe, de certa forma, não somente uma preparação durante esse período de treinamento, mas ele recebe orientações valiosíssimas e direcionamentos específicos. Ele vai ter, em razão de tudo isso, um desenvolvimento e um crescimento acelerado, além de ter diversas oportunidades de trabalho no exterior. Algumas informações importantes. Como é o processo seletivo no caso do trainee? O processo seletivo para os trainees, ele é altamente concorrido. Alguns chegam a comparar com o processo seletivo de vestibulares ou até concursos públicos. O trainee ele passa por algumas etapas que, no caso, inicia com a inscrição. Posteriormente, ele faz alguns testes online, passa por algumas dinâmicas de grupo e, por fim, ele vai passar por uma entrevista pessoal. Como as empresas avaliam o desempenho dos trainees para as futuras promoções? O trainee, ele necessariamente precisa de ter qualidade na prestação de serviço. As empresas, elas efetivamente vão estar observando, elas não vão só estar proporcionando o treinamento para o trainee, elas vão estar observando a sua forma de lidar com o ambiente de trabalho e as atividades que o trainee vai desenvolver.
a qualidade dessas atividades. O relacionamento, que é de suma importância, ou seja, o trainee vai ser avaliado na sua forma de se relacionar de forma interpessoal dentro daquela organização, não somente em relação aos seus líderes e superiores hierárquicos, mas também com os seus demais colegas de mesmo nível de hierarquia. A comunicação, o trainee ele tem necessariamente que ter uma comunicação persuasiva, com clareza de ideias, porque isso faz parte do perfil de um líder. O trainee necessariamente vai ocupar alguma posição estratégica dentro da empresa, sempre voltada para a liderança. Por isso é importante que ele tenha uma comunicação eficaz. A flexibilidade, que é a capacidade mesmo de desenvolver o seu lado de lidar com os problemas. O trainee ele tem que saber dizer sim ou não, mas ele tem que saber lidar com as situações de pressão também. A análise, é importante que o trainee tenha a capacidade de analisar os problemas que estejam dentro daquela instituição e apresentar as soluções. E a liderança, que é a capacidade do trainee de obter resultados através de pessoas. A duração de um programa de trainee. Em regra, na verdade, em média, um programa de trainee ele tem uma duração de até 12 meses, um ano. Mas dependendo do tipo de cargo que vai ser ocupado, por exemplo, os cargos mais estratégicos, mais voltados para uma liderança mais ativa, de nível hierárquico superior, o trainee ele pode alcançar um treinamento dentro da empresa de até 3 anos. Então, vai depender muito do tipo de cargo que ele vai ocupar. Como se tornar um trainee? O trainee necessariamente precisa de estar ingressado, imerso dentro de alguns requisitos que são observados e exigidos pelas empresas. Primeiramente, ele precisa de estar no último semestre da sua formação de nível superior, ou então já ter formado até 3 anos. O trainee também precisa de ter pelo menos, na maioria das empresas, elas exigem isso, ele tem que ter pelo menos uma língua de fluência, preferencialmente o inglês, que é a língua universal, e o trainee também precisa de ter disponibilidade para viagens. Se você tem entre 22 a 30 anos, que normalmente são a idade, está dentro da idade de contratação, basta você procurar o cargo, a disponibilidade de vagas nas empresas de grande porte, que são as empresas que normalmente disponibilizam